A homens ou a Deus? Pergunta Paulo. Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo homens. Eu não recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Pois já ouviste qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira persegui a igreja de Deus e assolava, e na minha nação excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zelosos das tradições dos meus pais. Meus queridos, é maravilhoso. Olhem só, no versículo 10 e 11, Paulo fala de um evangelho segundo homens. Não é um evangelho segundo Deus. Paulo aqui não está falando do evangelho eterno, mas ele está falando do falso evangelho. Satanás inventou o falso evangelho para confundir os cristãos. O falso evangelho, ele não nega o sacrifício de Cristo. O falso evangelho não nega a justiça de Cristo. O falso evangelho, ele não nega o sacrifício de Cristo. O falso evangelho não nega a volta de Cristo. Mas quando chega na hora da prática, o que prevalece é a justiça do homem. É a nossa própria justiça. Nós somos adventistas, guardamos o sábado, aceitamos a palavra, estamos dentro da igreja, mas quando chega a hora de viver o evangelho na prática, a justiça que predomina é a nossa justiça. Não é realmente a justiça de Cristo ou a justiça de Deus. E esse é o falso evangelho que Satanás está introduzindo no meio da igreja. Meus queridos, no falso evangelho as pessoas lutam por supremacia, as pessoas lutam por cargos, as pessoas lutam por posições, as pessoas lutam por poder. No falso evangelho nós encontramos bajulação, favorecimento. Paulo menciona isso aqui indiretamente, porque ele diz assim: eu não estou aqui a agradar homens. Eu não trabalho na igreja para agradar homens. Eu não trabalho na igreja para agradar o pastor. Eu trabalho para servir a Deus. Há irmãos, às vezes, que quando estão na sua lida dentro da igreja e encontram obstáculos e dificuldades, abandonam a função e o cargo, às vezes magoados ou chateados, pensando que está trabalhando para a igreja ou para pastor, esquecendo que está renunciando à causa de Deus. Eu sempre tenho dito nas igrejas que eu tenho passado, que as pessoas, quando são eleitas por um cargo pela comissão da igreja, tomem muito cuidado em renunciar, dizer não quero. Porque alguns, no afã de não querer, podem estar renunciando a trabalhar para Deus e estar renunciando o próprio Deus. Ellen White disse que a Assembleia da Igreja Reunida é a voz de Deus. E eu realmente creio que Deus tem falado através de muitas cabeças. E não estou aqui dizendo que às vezes o inimigo não se intromete pelo meio, mas quando ele faz isso, Deus conserta, nem te preocupa. Nem te preocupa, porque eu mesmo sou pastor e eu às vezes já fui numa direção que não era a que Deus queria, e eu me meti pelos pés por nabo, pela minha cabeça por aí à frente, e lá na frente Deus me pegou e consertou tudo que estava errado. E eu dou graças a Deus por isso. Alguns aí ficam querendo levantar a bandeira da oposição quando vem uma decisão que não é como ele quer. Mas por quê? Se alguém entrou no caminho errado, não se preocupe, Deus está ali na frente para consertar o rumo. E às vezes disciplinar quem levou para o rumo errado. Mas há alguns que querem ser heróis. Querem ser heróis e se levantam e fazem guerra e criam problemas. E, meus queridos, essa obra não pertence a homens. Essa obra é de Deus. No Evangelho eterno, o poder de Deus é manifestado e não há conflitos. O conflito é contra Satanás. O conflito é contra o inimigo. Nós temos que compreender que o falso evangelho, ele tem levado a igreja a uma mornidão espiritual. Nós estamos dentro da igreja querendo tirar proveito da obra do Senhor. Estamos dentro da igreja querendo tirar proveito para nós. Pensamos que a igreja é um clube social. E é por isso que às vezes alguns vêm com a roupa tão estranha para se apresentar para os outros olharem. E muitas vezes esquece que devia botar roupa para vir à presença do Todo-Poderoso. Quando você for vestir a sua roupinha para vir à igreja, vá no espelho e olhe para o espelho e diga: Senhor, isso aqui está aceitável a Ti ou não está?
Não vá para o espelho pensar se os rapazes ou as mulheres vão achar você bonito com a sua combinação. Não vá. Você olhe para o espelho e diga: Senhor, Tu vais me aceitar na Tua casa se eu for vestido dessa maneira. Meus queridos, às vezes eu fico triste, sabe? Porque há algumas pessoas que quando vão para os casamentos vão tudo arrumado, mas vem para a igreja aí de calça jeans, de camiseta e de qualquer jeito. Olha, sabe, quando a visita vem, ou uma pessoa vem, Deus conhece o coração. Deus sabe, né? A roupa que você vai para os casamentos e para as festas que são convidadas, e as roupas que você aparece aqui toda semana. Deus sabe teu coração. Eu não estou aqui para julgar você, nem julgar ninguém, mas eu sei que Deus sabe. Deus sabe disso. Nós temos que compreender que o poder de Deus quer fazer uma transformação em nosso coração. Fazer de nós novas pessoas em Cristo Jesus. Satanás tem trabalhado dentro da igreja para destruir a igreja. E as armas de Satanás não é a perseguição mais não, irmãos. A arma de Satanás é a camuflagem. É tudo em nome de Jesus. Em nome de Jesus o diabo tem matado, explodido bombas, derrubado prédios. É tudo em nome de Deus agora. Mas Jesus disse: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Não pense porque você tem a carteirinha assinada como membro da igreja adventista e sentado nos bancos da igreja e tendo os seus cargos aqui, que você está com o passaporte carimbado para o céu. Há uma obra muito grande que Deus quer fazer na sua vida, que só o poder do Evangelho eterno pode fazer. E você precisa permitir Deus fazer, você precisa permitir essa transformação. Satanás tem levado a igreja a conflitos, tem levado uns para a banda do fanatismo, e tem levado outros para a banda do liberalismo. Isso está uma loucura. Nós vamos numa igreja e pode tudo. E a gente vai na outra igreja e não pode nada. E ninguém já sabe mais o que pode e não pode. E nós começamos agora a olhar para a vida cristã como uma vida do que pode e o que não pode. Meus queridos, nós somos bons adventistas e péssimos cristãos. Nós precisamos aprender a ser discípulos de Cristo. Nós precisamos aprender a caminhar ao lado de Cristo. Nós precisamos aprender a ser cristãos e dar um testemunho de cristão e viver como cristão. E as pessoas que olhem para nós vejam cristãos e não adventistas. Mas infelizmente, meus queridos, nós temos abraçado o falso evangelho de Satanás, porque ele é mais conveniente. Porque o poder do evangelho eterno, quando ele entra no coração, ele transforma. Ele faz de você uma nova criatura. Ele faz de você uma pessoa cheia de amor. E tem faltado muito amor na nossa igreja. Oh, meus queridos, amados irmãos, Paulo sabia que o antídoto para o falso evangelho era a justificação pela fé. Porque Paulo sabia das suas limitações. Paulo sabia das suas limitações. E nós sabemos das nossas limitações. E Paulo dizia: há coisas que eu não posso fazer. Em seu desespero, uma vez ele disse assim: miserável homem que eu sou, quem livrará esse corpo dessa morte? Aquilo que eu quero fazer, eu não faço. Aquilo que eu não quero fazer, é aquilo que eu... Era uma luta. Mas eu gosto de ler os escritos apostólicos do São Paulo, quando ele diz assim que já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Esse é o poder do Evangelho eterno. Esse é o poder do Evangelho eterno. Essa é a mensagem do primeiro anjo que tem que ser pregada a toda nação, tribo, povo e língua. E a razão porque a igreja não prega o Evangelho eterno é porque ela não vive o Evangelho eterno. É por isso que Paulo diz que é para o judeu e para o grego, é para o adventista e para o não adventista. Porque as nossas igrejas estão cheias de pessoas que estão convencidas da verdade, mas realmente não estão convertidas à verdade. Meus queridos, amados irmãos, declaração forte de Jesus quando ele disse que o cumprimento da lei é o amor. Nós às vezes nos orgulhamos tanto de podermos estar cumprindo a lei, mas não conseguimos amar. Não conseguimos amar. E eu, quando fui vosso pastor, contei uma história para vocês que aconteceu comigo. E alguns aqui já ouviram, mas eu vou contar ela de novo, porque tem muita cara nova aqui. E para esses aí que não ouviram, eu vou contar. Os mais velhos que já ouviram essa história, me perdoem, tenham um pouquinho de paciência. Eu era pastor em Massachusetts.
Eu tinha uma ovelhinha no meu rebanho.